Fala moçada, muito bom dia para você que não almoçou, como eu, mas quem já almoçou, boa tarde e sejam todos bem-vindos à Live do Poder, a live da Semana do Poder Pessoal. E nós estamos aí com 15 dias, vamos fechar ainda 15 dias, estamos na 11ª live, 11ª? Não, 12ª live de um total de 15, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês diariamente, desde a segunda-feira passada, dia 8 ou dia 9, não me lembro muito bem, trazendo aquilo que eu acredito, aquilo que rege o meu princípio reitor, dando voz ao poder que Deus me deu, me emprestou, para que eu pudesse impactar, transformar a vida das pessoas através do esporte. E essa transformação vai muito além do treino, vai muito além do ato de treinar. É uma transformação para a tua vida, é uma transformação que transborda para a tua família, transborda no teu trabalho, transborda na tua carreira, transborda nos teus relacionamentos, transborda no ambiente que você vive, na tua capacidade, nos teus hábitos, nos teus comportamentos. Cara, eu sou suspeito para falar, e durante esses 12 dias de live que a gente vem fazendo, eu trouxe alguns convidados. Hoje tem mais um convidado muito especial, que é o Paulo Toniaso, meu cliente desde 2019. E aí, assim, vocês estão vendo relatos extremamente poderosos do que a tomada de decisão, o decidir vencer, está fazendo na vida deles. Então, nós tivemos semana passada a Josi, a mentora de imagem. Essa semana, na segunda-feira, tivemos o Michael, o closer do Instituto Poder Sistêmico. Ontem tivemos a Tanara. Hoje tem o Paulo. A gente tem mais 3 convidados para vir ao longo da semana, que eu não vou revelar o nome, é surpresa. E cada um trazendo uma história extraordinária, cada um contando um pouco de suas vidas e como o esporte entrou na vida dessas pessoas e como hoje essa transformação impacta positivamente a vida deles, a vida de suas famílias, a postura nos seus trabalhos, nas suas carreiras, seus hábitos, comportamentos. Então eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz de ter esse poder Deus me cedeu esse poder, me emprestou esse recurso para que eu pudesse levar para dentro do ambiente que eu estou inserido, para as pessoas que acreditam nessa proposta. E a melhor forma que eu tenho para honrar todo esse cenário, primeiro honrando a minha vida e meu pai e a minha mãe, porque se não fossem eles, você não estaria vendo o Marcelo, você não estaria consumindo o produto do Marcelo, você não estaria ao vivo ou vendo essa live na gravação mais adiante. E depois disso, recebendo esses talentos, esses poderes que Deus me concedeu através da minha vida, não dá para se economizar. Não dá para se economizar, não dá para não entregar o máximo para aquelas pessoas que confiam nesse meu servir. Não tem como. Seria incoerente da minha parte as pessoas que investem o seu tempo, o seu dinheiro, não ter o máximo do Marcelo. E é por isso que eu sempre vou muito além daquilo que as pessoas esperam, daquilo que é só um treino. Não, é muito mais que um treino. Quem está aqui comigo joga um jogo diferente. Eu acredito fielmente que mente treinada é corpo que obedece, e quando a gente une essas duas pontas, a gente fortalece os 3 pilares da performance: eu, família e trabalho. E no meu caso, eu acabo utilizando o que eu aprendi
há pouco tempo atrás e foi transformador na minha vida, o meu princípio reitor, por que eu utilizo, por que eu tive toda essa fala? Porque dentro dessa fala, porque dentro da minha postura, dentro dos meus hábitos, dentro do meu comportamento e dentro do meu servir ao ambiente, as pessoas que solicitam, tem a minha vitalidade, o meu amor, o meu trabalho, a minha autenticidade e o princípio de família. Então, quando eu entendi esses 5 elementos, foi como se fosse uma fenda neural abrisse na minha cabeça e eu pudesse entender o quão grande é a minha responsabilidade com esses recursos que Deus me deu, com a vida que meu pai e a minha mãe me deram, e quão grande é a minha responsabilidade com as pessoas que me procuram para que eu possa contribuir, ajudar a transformar a vida delas através do esporte, através do treino. Entenda-se também, quando eu falo esporte, entendo e falo treino, a gente vai para um ambiente onde a gente constrói, conquista uma musculatura física e uma musculatura emocional, onde a gente abastece os nossos tanques de capacidade, de confiança, de segurança, de intencionalidade, para que a gente possa fazer o nosso melhor dentro do nosso jogo diário, tendo desempenho, tendo performance e tendo resultados. E se a gente não obter os resultados que a gente deseja, tá tudo certo, tá tudo bem. A gente só precisa compreender aonde é que eu estou errando, ou melhor, o que eu preciso aprender, para que eu possa dominar essa parada e aí sim a vitória tão desejada possa chegar no meu braço, me abraçar, fazer com que eu seja merecedor de estar no topo da montanha, apreciando a vista, comemorando. Mas quando eu chegar lá em cima, houve um esforço, eu embarquei recursos, eu embarquei novas experiências. Comemora, vibra, mas após essa comemoração, após essa vibração, desce, porque lá em cima o ar é rarefeito. Você precisa continuar evoluindo, você precisa continuar aprendendo, você precisa continuar se desenvolvendo, porque as ferramentas e os conhecimentos e experiências que você embarcou nessa subida, ao chegar no lugar mais alto do teu pódio, quando você chegou lá e você desceu, essas mesmas ferramentas precisam agora da tua atenção para que elas possam ser lapidadas, aprimoradas, porque o próximo objetivo está batendo a tua porta. Então não se acomode, porque a vitória de hoje, amanhã quando você acordar, vai ser duro que eu vou te falar, e eu sempre repito isso incansavelmente, ela não vai servir para mais nada, ela já está no passado. A única coisa que importa e deve estar dentro de você é que você não é mais a mesma pessoa que conquistou aquela vitória. A vitória de ontem está no passado e você ficou no passado, você subiu de nível. Você é uma outra pessoa, com outro entendimento, com outro conhecimento, com outras experiências, com outras ferramentas, e agora você pode se preparar para ir mais adiante. Gente, eu acredito que o Paulo já deva estar entrando. Eu vi que o Michael aqui, que tá próximo dele também. Michael, se puder, deixa eu acenar aqui para a turma que está chegando. Chegou o Paulo, grande Paulo, tá na hora, meu velho. E aí, campeão, tudo bem? Paulo, só solicita teu acesso para que eu possa te liberar aqui. Nós vamos fazer uma live muito massa, hein? Conhecimento hoje não é live, moçada. Assim como os convidados estão trazendo, vai ser aula. Onde é que você solicita para participar, Paulo? Ali no rodapé tem uma câmera com mais. Clica ali para que chegue a comunicação aqui para mim e eu possa te liberar, beleza? Paulo Toniaso, meu cliente desde 2019. Eu costumo dizer para vocês o seguinte, ó, gente,
Eu não uso a palavra cliente, eu uso a palavra investidor. Mas depois eu explico porque o Paulo já fez a solicitação aqui, já deixa eu liberar para que a gente possa aproveitar. Está liberando. Está ao vivo. Já está chegando ali? Chegou. Chegou? Tamo junto? Fala, Paulo! Tamo junto, meu amigo. Tamo junto e misturado, cara. Paulo, cara, que satisfação poder estar aqui contigo. É uma honra para mim, cara, poder. Você que é uma pessoa que tem uma demanda de compromissos muito intensa, você dedicar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre a nossa trajetória ao longo desses 3 anos, mas principalmente uma coisa que eu sempre falo e que me chama muito a atenção e que você trouxe antes de nós começarmos nosso trabalho, é a mentalidade que você tem, cara. Que alguns treinos, eu humildemente acho que vou dar treino para você e quem acaba recebendo treino de vida sou eu. E isso é muito grandioso, é muito formidável. E eu, antes de você entrar, eu estava agradecendo a oportunidade de dividir esse espaço contigo. E eu falei para as pessoas que estiverem aqui, hoje não vai ser só uma live, vai ser uma aula. E sugeri que todo mundo esteja com papel e caneta na mão, porque teremos aí muitos insights produtivos. E mais uma vez, muito obrigado, Paulo. O palco é teu. A gente vai fazer uma troca muito boa. Por favor, se apresente. Um bom dia a todos, né? Uma grande satisfação de estar aqui compartilhando com o Marcelo algumas experiências, né? Eu sempre falo que a vida ela é feita de experiências, de você vai aprendendo, né? Em vários momentos da tua vida, em várias áreas da tua vida, né? Então, sempre que eu posso, né, contribuir com alguma coisa, com a experiência, principalmente daquilo que eu vivi, né? Eu gosto de sempre de falar das coisas que eu vivi, das experiências que eu passei e os aprendizados que eu tive, né? E essa oportunidade de estar com o Marcelo, ela, para mim, ela é fundamental para a minha vida, né? Aqui nós não estamos falando de um conhecimento meramente de transmissão, mas um benefício para a minha vida pessoal, né? Eu conheci o Marcelo ainda na primeira fase do Winners, do projeto Winners, né? Quando a minha esposa compartilhava com ele alguns eventos e participou do projeto Winners. E eu, na época, eu estava muito atribulado com as minhas atividades como magistrado e a saúde era uma coisa que eu não... Eu me cuidava, mas não tinha toda a preocupação que hoje eu tenho e a necessidade que eu sinto de ter esse cuidado, né? E foi muito engraçado porque quando eu me aposentei em 2016, eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer, né? Porque há alguns estudos que dizem que o aposentado, depois de 5 anos, se ele não tiver o que fazer, ele morre ou fica doente, né? Como eu não queria morrer nem queria ficar doente, eu fiz a minha lista de atividades que eu queria fazer, né? E coloquei, vou colocar os pés nos 5 continentes, E um dos projetos desses, né, tem um que eu ainda não consegui, que é tocar violão. Eu vou tocar na noite ainda, né? A minha esposa fica doida, diz que ele vai tocar na noite, mas na sacada de casa, né? Mas é um projeto de tocar na noite, tocar violão, né? Esse ainda está em aberto, né? Mas um dos projetos era correr a São Silvestre. Eu sempre fui do esporte, pratiquei muito esporte, né, de todos, futebol, vôlei, basquete, enfim. Até canastra eu jogava, né? Era um esporte mais leve, mas eu jogava. Estava treinando, estava treinando. Tava na balada. E aí eu coloquei, então, correr a São Silvestre, que era uma coisa, que era um desafio para mim, né? E aí eu lembrei do Marcelo. Disse, cara,
para mim desenvolver esse projeto, eu vou precisar de alguém que me ajude, né? E lembrei do Marcelo, e aí a gente começou a fazer o projeto São Silvestre, né? E aí a gente começou a se preparar para isso. E uma das coisas que eu gosto de compartilhar com as pessoas com quem eu mantenho um contato, seja presencial ou virtual, eu sempre digo o seguinte: na vida, você tem que ter muito claro os objetivos que você quer, né? Quando você tem clareza do objetivo, de aonde você quer chegar, as coisas se tornam mais fáceis, porque daí você vai para a segunda etapa, né? Definir o objetivo. Bom, o segundo passo é como eu realizo esse objetivo? Quais são os meios? Quais são as ações que eu preciso fazer? E eu sempre fui muito disciplinado com relação a isso, né? Assim, desde o início da minha carreira, eu comecei a trabalhar com 14 anos no Banco do Brasil, e quando eu entrei no Banco do Brasil, eu disse para ele assim: eu vou ser gerente desse negócio. Esse era o meu objetivo. E eu comecei a executar as ações necessárias para mim ser gerente do Banco do Brasil. Claro que no meio do caminho surgiu uma outra circunstância, e eu defini que o meu objetivo não era ser gerente do Banco do Brasil, era ser juiz de direito, né? E eu fui executando, fiz a escola da magistratura, estudei, me preparei, fiz os concursos e acabei entrando na magistratura. Então, a minha vida sempre foi pautada por essa disciplina com relação a ter um objetivo, a ter um foco e fazer as ações necessárias. E nesse projeto que eu compartilho com vocês, que eu fiz com o Marcelo, que agora a gente já está num outro projeto, mas esse projeto que foi o primeiro que nos aproximou, foi o seguinte: eu cheguei para o Marcelo e disse: Marcelo, é o seguinte, eu estou parado há mais de 15 anos, eu fiz uma cirurgia no joelho, rompi ligamento, tal, o corpo já está balhado, mas eu quero fazer concluir a São Silvestre, e não é só fazer a São Silvestre, não. Eu quero entrar na Avenida Paulista correndo e fazendo o aviãozinho. Eu quero cruzar a linha da chegada fazendo, né, o aviãozinho. E o Marcelo me disse: olha, cara, vamos lá, mas para fazer isso nós vamos ter que ter uma disciplina, vamos ter que ter um foco muito definido nesse projeto, que é entrar na Avenida Paulista correndo depois de todos os 15 quilômetros e fazendo aviãozinho. E aí nós começamos a fazer isso. E eu acho que isso é uma coisa que é uma experiência que eu acho que é importante que todo mundo saiba. Mesmo que você tenha um objetivo, mesmo que você seja disciplinado, que tu tenha foco, tu sempre vai precisar de ajuda, de apoio. O apoio pode ser de alguém que conheça. O apoio pode ser de motivação, alguém que te motive a fazer isso, né? Te mantenha nesse caminho que é o da realização do objetivo, né? E eu tive a felicidade de encontrar o Marcelo, e que eu tive as duas coisas, né? Além de ser um profissional de extrema competência e que me fez eu fazer aquilo que era necessário para chegar lá, nós cumprimos todas as etapas do projeto. Não era uma coisa simplesmente de repetição. Vai lá, corre 15 minutos, vai lá. Não. Nós fizemos toda uma preparação e por etapas para chegar lá. Então, que na primeira etapa foi correr os 5 quilômetros aqui em Florianópolis, eu tinha meia maratona e tinha 5 e 10. Foi a minha primeira corrida de rua. Eu nunca tinha corrido, olha, nem 100 metros. Assim, correr mesmo, nem 100 metros. E foi muito bacana porque quando eu estava completando, acho que os 4,5 quilômetros, mais ou menos, de repente eu vejo o Marcelo do meu lado. O Marcelo entrou e me acompanhou e me incentivou eu chegar na linha de chegada dos meus primeiros 5 quilômetros. Então isso foi um momento assim, muito significativo, porque ao mesmo tempo em que demonstrava o comprometimento que ele tinha, demonstrava que aquela etapa estava sendo cumprida com sucesso, né? E aí, a sequência disso foi todo um trabalho, né? A gente treinava físico, corrida, e chegou o dia, né? 31 de dezembro, né? Eu nunca tinha corrido 15
quilômetros, né? O máximo que eu tinha corrido tinha sido a metade, 7 quilômetros, 8 quilômetros. E o Marcelo sempre dizia assim, cara, não te estressa que tu não está correndo 15, tu está correndo quase 20, porque tu acumula na semana isso. E essa percepção eu só tive pela experiência dele. E ele disse assim, cara, tu está preparado e tu vai correr os 15 quilômetros, tu vai correr a São Silvestre, tu vai chegar lá em São Paulo, não vai ser à toa que tu vai sair daqui de Florianópolis e chegar lá em São Paulo e entregar a rapadura para o bandido. Não, você vai chegar lá e você vai correr, fica tranquilo. Tu nunca correu 15 direto, mas tu corre 20 com um intervalo de 2 dias, né? E eu cheguei lá, e aí foi uma conjunção de fatores assim, fantástica, né? Primeiro, aquele ambiente de uma corrida de rua, né? Com todas aquelas figuras, né? Muito legal. E aí, às vezes, você encontra alguns incentivos que você nunca imagina, né? Eu encontrei uma senhorinha que tinha acho que 74 anos, de idade 75, estava na 25ª São Silvestre, né? E eu olhei para aquela senhorinha velhinha e tal, e digo, cara, se ela consegue, pô, eu também vou conseguir, né? Eu não vou, não vou. E aí o meu motorzinho nessa etapa lá, além da questão do objetivo, que era realmente chegar no final fazendo aviãozinho, foi que tinha uma senhorinha e disse assim, cara, eu não vou ficar atrás dela, não posso ser o 95º, né? Não, mas na frente dela eu vou ficar, né? E aí eu passei a corrida toda, mais ou menos, monitorando se ela não me passava, né? E aí foi muito legal, e até assim, o ambiente também de tempo foi muito bom, né? Foi favorável, né? Tava, em alguns trechos caía uma chuvinha e tal. E para falar bem a verdade, para ser bem honesto com vocês, claro que eu não corri todos os 15 quilômetros, né? Quando eu cheguei lá na subida da Brigadeiro, aí o corpo já começou a acusar o golpe, né? E aí eu pensei comigo assim, cara, o objetivo não era correr os 15, era correr a São Silvestre e chegar na Avenida Paulista correndo e fazendo aviãozinho. Aí eu relaxei, aí subi grande parte da Brigadeiro caminhando, né? Mas quando faltavam 100 metros para completar a subida, eu digo, não, agora vai, agora eu vou me divertir, né? Agora eu vou esnobar, agora eu vou esnobar, vou dar aquele pique, aquele sprint final, né? E foi, e entrei, cruzei a linha de chegada, né? Fazendo o aviãozinho, tem umas fotos, tem um negócio assim bacana, né? E aí eu percebi, né, o quanto foi importante a participação do Marcelo nesse projeto. Porque se eu tivesse fazendo um voo solo, só eu me preparando, só com o objetivo, com a minha disciplina, com o meu foco, eu sei que eu não teria conseguido, né? E por isso que eu sou muito grato com ele e disse para ele, olha, cara, se precisar que eu compartilhe isso com a audiência, com o teu pessoal, pode ficar tranquilo que vai ser um enorme prazer. E hoje a gente está num outro projeto agora, né? A gente tem um outro projeto, mudou completamente o foco da nossa preparação física, das nossas atividades, né? Que a gente está dando continuidade, mas nessa perspectiva, né? De assim, a gente define um objetivo, define as ações que a gente vai fazer e executa, né? E nessa questão da atividade física, eu sempre falo que um fator que pesa muito é a questão do emocional e da tua condição no dia para treinar, né? Então é muito fácil você desistir de fazer atividade física, é muito fácil de você até fazer atividade física sem o empenho ou a intensidade que é necessária, né? E isso acaba prejudicando todos o resultado, né? E felizmente, nessa nossa parceria que eu tenho com o Marcelo, até nesses dias as coisas acabam funcionando bem, porque ao mesmo tempo em que ele me motiva a ir até ao limite que eu posso, ele também adequa e entende a minha condição física naquele momento para reduzir a carga, para... Pessoal, hoje não está bem? Tá, vamos reduzir um pouquinho aqui a carga, vamos fazer mais repetição, menos peso, menos carga,
porque no outro dia que você vai estiver melhor, a gente inverte, né? Então, ter um profissional com essa capacidade, eu digo para vocês com toda sinceridade, se você quer resultado, se você quer atingir objetivos, né, com qualidade, né, não tenho dúvida que esse é o caminho. Né? E é por isso que eu fico muito feliz. E eu digo assim, eu estou chegando no 6.0, mas com um corpinho de 4.0, né? Tranquilinho, né? Sensacional. E o Paulo, olha só. Pessoal, vocês estão entendendo por que eu disse que ia ser aula? Vocês estão entendendo qual é a parada? E aí, o negócio é o seguinte, ó. O Paulo é uma das pessoas mais disciplinadas que eu já trabalhei. E eu já falei isso para ele. Eu já trabalhei com atletas de alto rendimento que não tinham 50%, 40% da disciplina que o Paulo tem nos treinos. E essa disciplina que ele tem nos treinos é só uma repetição da conduta de vida que ele leva, tá? A grande maioria das pessoas, Paulo, me procuram assim, ó. Ah, Marcelo, eu não tenho disciplina para treinar, eu começo e paro, tá? E você é o oposto. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Qual foi o... Hoje você não... O que faz? Qual é as vitórias, as conquistas que você pôde mensurar e tomar posse ao longo desses 3 anos, sendo que você já é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa focada. Então, o Paulo relatou ali durante a conversa, dizendo que eu adequo o trabalho, né? Mas eu não junto isso em uma mão. Foram poucas vezes que o Paulo chegou e disse para mim, ó, Marcelo, tô cansado, tô assim, vamos fazer isso. Não, sempre chegou preparado para o treino. Então, eu faço essa pergunta para ti, Paulo. Ao longo desses 3 anos, assim, o que surgiu para a tua vida, que impactou na tua vida pessoal, na tua vida profissional, nessa parceria que a gente vem realizando? Olha, eu sempre falo o seguinte, eu iniciei a minha participação, eles falam de objetivos, né? Por característica, né, eu sempre tenho objetivos, né, em tudo, né? Então, e objetivos de médio prazo, de longo prazo, tal. E essa parceria contigo, Marcelo, sempre me trouxe aquilo que eu esperava, que é o resultado. Então, esse é o grande ganho para mim, é de você buscar um resultado e atingir esse resultado. Né? Então, veja, quando nós começamos, eu estava com 99 quilos, absolutamente sedentário. Né? Eu brincava, né? Quem me conhece já ouviu essa história, né? Eu brincava de dizer assim, eu corria todo dia, mas de carro. Né? Eu corria de carro. Aí eu ia na academia, teve um período que eu ia na academia quase todo dia, né? Mas era academia judicial, onde eu trabalhava, dava aula, né? Então, o esforço físico era chegar até o elevador, do elevador até o carro, do carro até o elevador, do elevador até a sala de trabalho, né? E ao longo desse nossa parceria, eu eliminei 15 quilos, né? 15 quilos. E você retirar 15 quilos de um joelho estourado, né, com um remendo ali do ligamento, com uma reconstrução do ligamento, isso te dá uma qualidade de vida fantástica. Né? Isso é outra vida. Né? A questão da saúde, de você ter um ânimo para você levantar e trabalhar e se movimentar com agilidade, isso é um ganho enorme. Eu espero que eu nunca perca esse ganho e essa conquista, né? Porque isso é muito, muito valioso. Né? E além do que, quando você convive com profissionais que tenham qualidade, você agrega a tua vida. Assim, porque a gente vive muitas coisas, tem muitas experiências, e quanto mais você estiver próximo de pessoas que viveram experiências, que conseguem, em determinadas circunstâncias, mostrar para você aquilo que você nunca ia saber se você não estivesse
vivido essas experiências, né? Então, essa partilha, essa troca que você tem com profissionais qualificados, isso é um ganho, para mim, fantástico, né? Isso, para mim, não tem preço, tá? De você poder fazer isso, você ter segurança. Esse é um aspecto importante. Quando teve um período antes de... Porque acho que eu faço parte da média da população brasileira, né? E chega no final do ano e diz assim, não, esse ano eu vou fazer academia, né? Aí até esse dia eu estava brincando com o Marcelo, né, que eu tinha visto uma proposta interessante, né, de um pacote da academia, né? 2 treinos com direito a selfie, né? Eu achei fantástico, né? Esse era o meu objetivo, né? Ia lá, pagava a academia 6 meses e aparecia 2 vezes lá, né? Batia uma foto dizendo estou treinando e tal, e ia embora, né? Então, eu era um sedentário, comecei várias vezes, e eu nunca conseguia dar essa continuidade, porque, primeiro, eu não tinha um objetivo muito claro com relação àquilo que eu queria, né? Eu não sabia se eu queria perder peso, não sabia se eu queria ganhar capacidade aeróbica, não tinha muita clareza com relação a isso, esvaziava e logo em seguida eu abordava o treino e ia fazer outras coisas que naquele momento parecia ser mais importante, né? Então, essa consciência que a gente foi trabalhando com o Marcelo sempre me cobrava assim, tá, Paulo, o que tu quer? Não é só tu quer fazer exercício físico. Se tu quiser só fazer exercício físico, tu, né, não precisa de mim, né? Tu precisa definir o que a gente quer. Então, por isso que a gente sempre faz esses projetos e por isso que eu posso dizer para vocês com a maior tranquilidade. Eu sou um case de sucesso do Marcelo, né? Porque a gente faz o projeto e o resultado ele chega, né, de uma forma como a gente planejou a fazer isso, né? E o mais interessante de tudo, moçada, é que a trajetória do início até a linha de chegada, ao final do projeto, ela não é uma linha reta, né, Paulo? Ela tem altos e baixos, alto, baixo, 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 e o mais importante de tudo isso, que passar por esses altos e baixos e não perder o alvo de vista, né? Qual é lá que eu quero chegar, mas tudo bem. Passei por uma adversidade agora, vamos contornar aqui, vamos aprimorar ali e vamos continuar em direção a esse cenário, aquela linha de chegada proposta. Quais são as ferramentas que tu utiliza de comportamento, de mentalidade, de hábito, para passar por cima dessas adversidades, Paulo, para que a gente consiga se manter? Por que eu estou te perguntando isso? Porque quem está ao vivo aqui com a gente, só para vocês terem uma ideia, o Paulo me chamou em outubro de 2019 para que ele corresse a São Silvestre de dezembro de 2020. Então, nós estamos falando aí de 12, 15 meses de preparação para uma pessoa que estava, como ele mesmo falou, há 10, 15 anos sedentários. Pode ser isso aí, né, Paulo? Foi um processo onde a gente, em alguns momentos, a gente enfrentou algumas adversidades que a gente teve que ter entendimento e jogo de cintura para passar por elas. Como é que tu trabalha esse cenário diante dessas adversidades, Paulo, para poder manter o foco naquele objetivo que você traçou? Veja, assim, ó, como eu falei no início, assim, o que me move sempre foram os objetivos, né? Então, e eu procuro concluir esses objetivos. Eu não me satisfaço com a desistência ou com... Eu até mudo a rota, né? Como eu falei no início, né? Quando eu comecei a minha atividade profissional no Banco do Brasil, meu objetivo era ser gerente do Banco do Brasil em São Borja, que era a minha cidade natal, onde eu comecei. Um dia eu vou ser o chefe desse troço aqui, né? E aí eu fui executar todas as coisas que eu tinha que fazer. Ó, tu vai precisar fazer uma carreira. Para te fazer uma carreira, tu vai ter que sair daqui, né? E eu fui assumindo os ônus de ter que tomar decisões, de ter que fazer escolhas que impactavam
a minha vida, né? Então você tem que sair daquela zona de conforto e ficar esperando que as coisas aconteçam, né? Então você precisa fazer a ação, né? Então eu sempre me pautei por essa ideia, né? Mas uma das coisas que eu acho que é interessante na minha personalidade, da minha condução de vida, é de não me ater ao passado, né? Eu olho sempre para o passado e vejo as coisas assim. Aquilo que é bom, eu carrego. Aquilo que é ruim, eu deixo para trás. Eu não jogo para dentro da minha mochila porque aquele peso ele só vai me causar problema. Então, nessa trajetória que a gente estava fazendo, né, tinha momentos que eram ruins, momentos complicados, né? Às vezes, problemas pessoais, problemas de trabalho, problemas físicos, né? Aí você se alimentou mal, enfim. Mas quando eu chegava no dia seguinte, eu não olhava para esse problema que eu tinha, né? Ah, tchau, ontem eu passei mal. Eu disse, não, hoje eu estou bem. Bom, se eu estou bem, vamos em frente. Ah, não, hoje eu estou ruim. Diz, ó, Marcelo, hoje eu estou ruim, vamos nos adequar ao presente. Porque é o presente, aquilo que tu faz no presente é que vai gerar o teu futuro. Aquilo que foi do passado, você não muda. Aquilo lá acabou. Se eu faltei o treino, eu não recupero aquele treino. O que eu posso fazer é fazer um novo treino numa outra condição que não era a mesma condição que eu estaria se eu tivesse feito o treino anterior. Mas eu preciso ter consciência de que naquele momento que eu fui para aquele novo treino, é a realidade que eu tenho, e essa é a realidade que eu tenho que trabalhar. Então, às vezes, os retrocessos que acontecem, eles não nos afastam do objetivo do ponto de vista da certeza do que você quer. Eles te afastam no sentido de que você vai ter que fazer algo a mais ou algo que é necessário para você chegar lá, senão você não vai chegar. Então, esse é um comportamento que eu acho que é preciso que quem se dispõe a fazer algo ter clareza, né? E tudo começa por saber o que você quer, né? Quando você sabe, eu tenho uma coisa que eu aprendi que era muito legal. Um dia eu estava na praia, né? E olhando um pessoal andando de windsurf, né? Que é aquela prancha com uma velinha, né? E eu achava interessante que os caras iam, independente do sentido do vento, né? Independente do vento, se o vento estava leste ou nordeste, eles iam e voltavam. E eu fiquei intrigado e disse, cara, como é que alguém consegue andar num windsurf, numa daquelas pranchas, em sentido até contrário ao vento, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí um dia eu perguntei, né? E um dos que faziam essa prática, ele me disse assim, cara, se você sabe para onde o vento vai, até o vento contra te ajuda. E aquilo Uau, cara! me chamou, me deixou assim muito marcado essa lição. E eu pensei assim, cara, mas é verdade. Mas se tu sabe aonde você quer chegar, até o contrário pode ser um estímulo para você fazer aquilo que você precisa. Caramba, Paulo! Tô anotando isso aqui, hein, cara? Mas é Caramba, divertido. Paulo! Uau, gente, vocês estão vendo o privilégio que é treinar esse cara. Vocês estão vendo, vocês A estão tendo recíproca noção. é verdadeira, meu amigo. Paulo, eu quero te dizer o seguinte, nós estamos se encaminhando aqui para o final da live. A gente que está aqui envolvido na questão de redes sociais, a gente sabe que o Instagram ele não entrega tanto as informações para as pessoas. A gente envia e-mail, nem todo mundo abre o e-mail, mas nesse exato momento você vai ter a oportunidade de lançar uma mensagem para mais de 7 bilhões de pessoas, para os 5 continentes do planeta Terra, os 4 cantos do mundo. Nesse exato momento, todas as televisões conectaram a nossa imagem, os painéis de LED que existem de outdoor nos 4 cantos do mundo estão nos vendo agora. Você
Que mensagem você deixaria para essas mais de 7 bilhões de pessoas e que poderia mudar a vida delas, cara? Depois dessa aula que tu nos deu. Olha, eu vou te dizer assim, uma frase que eu gosto muito e que sempre segue a minha vida, né? Assim, é a seguinte: acredite que você é capaz e faça aquilo que é necessário para você alcançar o teu objetivo. Essa, para mim, é a lição que eu aprendi e compartilho com vocês, né? Assim, todos nós somos capazes, né? Ontem, inclusive, eu estava numa reunião com os amigos e a gente conversava, né, sobre algumas situações, né? E nessas histórias tal, eu lembrei de uma situação, de um caso que eu acabei julgando, de um processo em que dois meninos pegaram uma banana de dinamite que estava depositada sem nenhum cuidado e explodiu a dinamite. E eles tiveram lesões de toda forma, né? E um deles, inclusive, teve membros que foram danificados e esse ainda perdeu a visão, né? E o processo andou e tal, e de repente chegou, depois que eu já tinha julgado esse processo e responsabilizado quem deveria cuidar das bananas de dinamite e não tomou os devidos cuidados, né? Veio um pedido que era de um computador para que esse adolescente, agora já era adulto, né? Ele era adolescente quando aconteceu o acidente, e que ele precisava de um computador especial, que ele estava concluindo a faculdade de Direito. Então, veja assim, uma pessoa cega, com membros amputados, né, em função de toda uma tragédia, que talvez tivesse muitas razões para não fazer nada, porque tinha a indenização, então quer dizer, manutenção de vida, tudo. Mas ela tinha um objetivo. Ela queria, desde pequena, ela sabia o que ela queria, aonde ela queria chegar, né? Ela tinha consciência disso. E ela, né, os meios, ela construiu, né? Mesmo com todas as suas dificuldades. Então, ela acreditava que ela era capaz de ser aquilo que ela queria ser. E o mais importante ela fez aquilo que era necessário, né? Que era superar as dificuldades, encarar a realidade como ela era e seguir em frente. E aí é isso que eu faço, né? Só para te lembrar, nós temos uma meta nesse semestre, né? Sim. Eu acredito que eu sou capaz de chegar lá, né? Mas preciso da tua ajuda. Nós chegaremos, estamos caminhando bem para isso, Paulo. Maravilhoso. Cara, gente, olha só, nós teríamos aqui conversa para uma tarde toda, cara. E quando eu fizer a minha imersão no segundo semestre, o Paulo vai ser um dos palestrantes, cara. Quando eu fizer a minha imersão no segundo semestre, o Paulo vai ser um dos palestrantes, porque vocês têm noção. E esse conhecimento, eu tenho o privilégio de estar ao lado e escutar 2, 3 vezes na semana, cara, que é quando a gente se encontra, fora os encontros e mensagens por WhatsApp, alguma coisa, porque o contato a gente cria uma relação muito forte com os nossos clientes, com os meus investidores. Paulo, eu sei que tu tem um almoço gostoso te esperando, tá? Nós estamos encerrando aqui. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração essa oportunidade de você compartilhar as tuas conquistas, os aprendizados e principalmente a construção que você vem dando continuidade junto com os teus valores, a tua cultura e a educação recebida, junto com a minha linha de trabalho. Eu estou muito feliz. Vocês que estão me escutando, vocês que estão nos escutando neste momento, se quiserem beber da mesma fonte que o Paulo está bebendo,
a mesma água, construir o seu DNA vencedor, você pode estar na próxima turma do Projeto Winners, moçada. Para estar participando do Projeto Winners, é simples. Vai aqui no link da minha bio, clica naquele link que tem ali, você vai preencher uma aplicação, você vai deixar teu contato, teu e-mail, teu WhatsApp, e eu vou entrar em contato com você para explicar no detalhinho como funciona o Projeto Winners e até para entender qual é o teu momento, qual é o teu cenário e de que forma o meu serviço, o meu servir pode contribuir para tua aumento de capacidade, para fazer com que você cruze a tua linha de chegada na mesma força, na mesma emoção, no mesmo sentimento que o Paulo relatou aqui para vocês. E a partir disso você pode ir construindo um ambiente de poder e de muita conquista para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional e entender, como disse o Paulo na live de hoje, você saber aonde você quer chegar. E se eu puder contribuir para esse cenário, você vai estar ao meu lado, ao lado do Paulo e ao lado de uma gente muito massa que aprendeu a gostar da vitória. E a vida trouxe isso para todos nós. Né, Paulo? O projeto Winners é um grande projeto porque ele ultrapassa, inclusive, a barreira da individualidade de cada um. Né? Ele chega na família, ele chega nas crianças. Enfim, é algo muito, muito valioso e eu posso, assim, se alguém acreditar em mim, eu diria assim, eu recomendo. Faça isso porque a tua vida, a tua saúde, tudo vai ter um ganho realmente que vale a pena. Esse investimento é um investimento que vale a pena mesmo. Vocês estão entendendo, moçada? Por que quem treina comigo joga um jogo diferente? É isso aí. Paulo, hoje à noite temos treino, hein? Tamo junto. Maravilha. E hoje Paulo, eu tô muito bem. obrigado, cara. Hoje eu tô bem. Um beijo no teu coração, velho. Daqui a pouco nos falamos, hein? Tá bom, então. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.